A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Simples. É uma honra estar aqui junto com os irmãos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Em Mateus 11, 28, 29 e 30 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você se encontra com fardo pesado, sobrecarregado, Jesus quer aliviar esse fardo. Jesus quer te ajudar nessa caminhada que às vezes é pesada, às vezes tem que parar para descansar porque o fardo acaba sendo pesado. E Jesus quer nos ajudar. E Jesus já disse na sua palavra: o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então, venha para Jesus, que Jesus quer te dar descanso. Amém? Hoje vamos estar meditando em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e 10. É a palavra de Deus que é a bússola, é ela que nos mostra o caminho onde devemos ser guiado e alcançado pela mão do nosso Senhor. E em 1 de Pedro 5, o apóstolo Pedro vai tratar um pouco da ansiedade, da insegurança humana, e às vezes a gente quer resolver alguma coisa, a gente se preocupa, a gente fica ansioso por algo que a gente não pode resolver, né? Mas a gente fica preocupado, e Jesus quer nos dar essa paz, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então, Jesus quer nos dar amparo, quer nos dar paz, e a paz dele que não é a paz do mundo, né? É uma paz interior. O mundo pode estar em guerra, mas através de Jesus Cristo, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida está em paz, porque a nossa vida está escondida nele. É assim disse Jesus, né? Então, vamos viver conforme aquilo que o Mestre ensinou, termos confiança. Então, temos que ter a confiança, ter fé que Jesus está no nosso barco. E se Jesus está no nosso barco, estamos seguros. As intempéries da vida às vezes nos tira da nossa paz, da nossa segurança. A gente pensa às vezes que está seguro, mas a nossa segurança só está em Cristo, né? Que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, vamos começar aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, escreve para aqueles crentes daquela época, e talvez muitos estavam ali se preocupando com a situação da vida, do cotidiano da vida. Quem sabe algo que não resolvia, né? Mas as preocupações estavam sobre aquele povo. E Pedro, o apóstolo Pedro, nos dá aqui uma direção, nos mostra aqui o caminho da segurança. Então, Pedro diz para aquele povo: não esqueça que Jesus, ele tem cuidado de vocês. O que está acontecendo na sua vida, se você está no caminho certo, se você está com Cristo, você está seguro. Então, a vida cristã não é ausência de turbulências na vida, não é ausência de doenças, de adversidade nenhuma, mas
O importante é que Jesus, ele tem o controle da sua vida e da minha vida. Agindo Deus na sua vida, ninguém impedirá. Então, se Deus falou, ele vai cumprir tudo aquilo que ele planejou para você. Então, você precisa fazer o quê? Lançar sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa perturbação de mente e de coração. Muitas das vezes ficamos prostrados diante das dificuldades da vida e Jesus quer que lance, vá até Ele, entregue a Ele a sua preocupação, os seus problemas, a sua dificuldade, e você precisa fazer o quê? Você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa ter perseverança. Perseverança é não desistir, você continuar caminhando com a certeza que Jesus, ele está cuidando da sua vida, está cuidando das suas causas, está cuidando da sua família. Então você precisa descansar no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O verso 8 vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o apóstolo Pedro nos mostra aqui e mostra para aquele povo que há um adversário, há alguém que quer nos atrapalhar, alguém que quer que tiramos o foco de Cristo. E esse adversário, ele anda, ele caminha em derredor, bramindo como um leão, ele se compara com um leão. E a gente sabe que o animal, quando está na selva, o leão, ele fica ali procurando a sua presa, buscando a falha. A partir do momento que há aquela falha, o leão pega e traga a ovelha, traga o animal e acaba matando, ou quando não mata, deixa sequela. Então, o apóstolo Pedro nos chama a atenção: sede sóbrios, vigiai. Ele nos chama a atenção aqui e nos exorta para que fiquemos vigilantes. Fiquemos vigilantes, porque o vosso adversário anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, fique vigiando, orando e vigiando, andando e vigiando. Não podemos vacilar, porque o diabo, ele está buscando, ele está querendo uma falha, ele quer que tiremos o foco, ele quer que nos tire do foco de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, ele traz aqui uma orientação no capítulo 9, que diz assim: ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que você precisa fazer quando o diabo lhe tenta, procura tirar você do foco, do caminho, do alvo, daquilo que você quer, você precisa resistir. Você precisa resistir ao diabo com fé, com a certeza que Jesus, ele tem o controle. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não esqueça disso. Então, você precisa resistir. Você não precisa lutar, você precisa resistir. É como alguém que estivesse querendo abrir uma porta. Você precisa resistir para que a porta não seja aberta, não seja arrombada. Então você precisa resistir. Você precisa ficar firme, confiando no Senhor da sua vida. E nesse versículo 9, o apóstolo Pedro vai tratar de aflição. Aflições é sofrimento, né? Aflições é angústia, é tribulação.
às vezes é inquietação, mas mesmo nas angústias, mesmo nas aflições, não podemos deixar de ser vigilantes, não podemos deixar de confiarmos em Deus. Então, no verso 10, ele diz assim: "E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá." Então, se você continuar firme, se você continuar firme, confiando em Deus, o Senhor vai te confirmar e te fortalecer, né? Então fique firme, com fé, confiando na presença de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Então continue firme, confiando que Ele é fiel e poderoso para nos salvar, para nos abençoar, para abrir porta, para curar, para libertar e para salvar. Então, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Então compartilhe, comente, se inscreva no canal. Jesus Cristo disse na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo vídeo. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus.